designada para a sessão doutora Elisa Ana Zenedin Kondo Langner, declaro aberta a terceira sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal, no horário regimental. Ausentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral, por motivo de férias, tendo sido designados para integrar o quórum os conselheiros substitutos, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Dr. Tiago Barbosa Cordeiro, conforme portarias 133/15 e 134/15, respectivamente. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 2 da sessão ordinária do dia 27 de janeiro de 2015. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 464 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, conselheiro substituto, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar a devolução dos autos do processo 160-29509 ao gabinete do conselheiro Durval Amaral e para comunicar que deferiu o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 114, 97, 95, 14, 201, 174, 13, 319, 344, 11, 625, 644, 14. Obrigado. Feitas as anotações, eu também tenho sobrestamentos a comunicar, os processos a serem sobrestados na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, processo de pensão 86809813 e os atos de inativação 38605403 e 46920713. Ainda a ser sobrestado na Diretoria Jurídica prestação de contas municipal 16897010 e na Diretoria de Contas Estaduais 2 processos de admissão de pessoal, 97 38 80 14, 46 76 34 12. Ainda solicito a inclusão em pauta dos seguintes processos de certidão liberatória: processo 1031-638/14 do município de Itambaracá, 1101-849-14 do município de Pontal do Paraná e 2521-2/15 do município de Morretes. E ainda eu procedo nessa oportunidade a devolução do processo de admissão de pessoal 1555007 ao ilustre conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira se utilizar, concedo a palavra ao ilustre conselheiro substituto, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato dos processos da sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, senhora procuradora, senhores colega Tiago, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 186772003, que trata de prestação de contas de convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade e o município de Centenário do Sul, referente aos exercícios financeiros de 2002 a 2005, no valor de R$ 96.706,28, tendo por objeto a construção de uma quadra de esportes. O convênio abrangeu várias gestões do município, teve seu início em 2005. A obra foi inicialmente concluída em 2010. E, por fim, houve a liberação do imóvel pelo Corpo de Bombeiros em 2 de setembro de 2011. Eu trago, então, a relação dos vários prefeitos que estiveram na gestão do município durante todo esse período. De acordo com as manifestações da Diretoria de Análise e Transferências, os técnicos da Paraná Cidade, em vistoria realizada no mês de outubro de 2004, verificaram que a obra foi construída, faltando apenas a colocação dos equipamentos esportivos. Os técnicos relataram ainda que a obra foi
foi objeto de vandalismo depois da vistoria. Assim, os serviços executados, que seriam passíveis de aceitação, necessitaram de correções para a emissão do termo de conclusão de obra, razão pela qual solicitaram, em janeiro de 2005, providências pela nova administração municipal para evitar a perda do que já fora construído. A Diretoria de Análise e Transferência acrescentou que o município anexou o termo de recebimento definitivo da obra e comprovante de despesas do município no valor de R$ 112.048,62. Estas decorrentes da recuperação da quadra de esportes, além de R$ 120.915,05, provenientes do convênio de R$ 96.706,28, mais recursos dos municípios, aplicados na primeira construção da quadra. Esse novo valor, conforme razões de justificativas apresentadas à peça 109, foi investido na, abre aspas, aquisição de equipamentos para a prática esportiva, reconstrução de mureta que separa a quadra de 2 lances de arquibancadas, nova demarcação e pintura da quadra, recolocação de padrão elétrico e nova iluminação, substituição de toda a fiação elétrica, fechamento dos vãos que possibilitavam a entrada de vândalos e mais construção dos vestiários e banheiros masculino e feminino e também projeto de jardinagem e fechamento lateral da quadra. Tudo isso totalizando R$ 112.048,62. À vista desses, fecha aspas, à vista desses fatos, a Diretoria de Análise de Transferência manifestou-se pela irregularidade das contas, recomendando imputação das seguintes penalidades: ressarcimento de R$ 112.048,62, solidariamente pelo município Centenário do Sul, pelo senhor Luiz Paulo Galego, gestor à época da construção da quadra de esportes, pela senhora Veralice Pazotti, gestora responsável pelo aporte do montante adicional para a recuperação da obra. Então, ressarcimento. E 2, multa de 10% proporcional ao dano à senhora Veralice Mazotti e ao senhor Luiz Paulo Galego. O Ministério Público de Contas, peça 144, considerando que o montante de R$ 112.048,62, embora aplicado apenas em 2009 para a recuperação da obra, foi empregado para atendimento de interesse público, concluiu que não seria razoável imputar aos gestores o ressarcimento desse valor. Entretanto, ponderou o parquê que a parcela de R$ 17.490 indicados na planilha constante da página 23, peça processual 89, corresponde ao valor do serviço para a recuperação da quadra. O valor restante foi aplicado em melhorias, além do projeto original, como vestiário e banheiros. Desse modo, R$ 17.490 é um montante que deveria ser ressarcido, uma vez que se origina da conduta omissiva da prefeita em face do abandono do bem. Em conclusão, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade e determinação à senhora Veralice Pazotti para que restitua aos cofres municipais a quantia de R$ 17.490, além da aplicação de multa proporcional ao dano, prevista pelo artigo 89 da Lei Complementar 113/2005. Esse é o relatório. Senhor presidente, eu mencionei, são diversos os prefeitos durante todo esse período. Senhor Antônio Mário Guirro, de 1º de janeiro de 2001 a 4 de abril de 2003, em seguida Luiz Paulo Galego, Veralice Pazotti, Djalma Edgar Soares, Veralice Pazotti. E Veralice Pazotti, finalmente, de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Eu faço esse relato detalhado porque já trouxe esse processo uma vez à sessão e a representante do Ministério Público fez algumas considerações a respeito da possível omissão de alguns desses gestores, porque não adotaram logo as medidas visando a correção das falhas imputadas. Mas eu concluo, passando ao voto, entendo que os votos são elucidativos por declaração apresentada pela Paraná Cidade, assinada pela senhora Maria de Fátima Pires, analista de desenvolvimento municipal, e pela senhora Lara Regina de Araújo Mangoni, analista de desenvolvimento municipal, ambas as servidoras lotadas no escritório regional do município de Londrina. Abre aspas, informativo. Em vistoria realizada no dia 19/10/2004 pelos técnicos da Paraná Cidade, foi constatado que a maior parte dos serviços contratados estavam concluídos, mas que haviam sido executados serviços adicionais, consistentes no fechamento da quadra e a mureta interna de fechamento do piso esportivo. No entanto, em resumo, senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras e senhores,
Depreende-se do esclarecimento apresentado pelo órgão que a obra foi efetivamente construída, sendo os serviços executados de boa qualidade, faltando apenas a colocação dos equipamentos esportivos e a liberação pelo Corpo de Bombeiros. A depredação do imóvel, por sua vez, evidentemente decorreu de fato de terceiro, não obstante tenham sido adotadas medidas de segurança do bem voltadas para o fechamento da quadra. Nesse contexto, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano, que são esses 17 mil e poucos reais que foram investidos para a recuperação da quadra, e o que causava dúvida da senhora procuradora e de nós todos, evidentemente, é o fato de terem sido ainda aplicados 112 mil reais posteriormente, isso já em 2009, 2010. Mas, pelo que consta dos autos, é porque, como está aqui definido, está pelo menos justificado, na verdade, foi complementação. Se analisarmos as fotos, na verdade, a quadra virou praticamente um ginásio, foi coberta, foram feitas arquibancadas, vestiários, etc. E os 96 mil originários não incluíam tudo isso. Então, fazendo essa análise, nesse contexto, não restou demonstrado nexo de causalidade entre o dano e a conduta da administração, que adotou as medidas possíveis. O dano ao erário decorreu de fato absolutamente independente da conduta dos gestores, posto que não se pode exigir dos prefeitos que mantenham permanentemente, etc. No entanto, deve-se observar que o mesmo documento já citado evidencia que ainda em 8 de 6 de 2009 a obra permaneceu incompleta, sem as adaptações necessárias. Analisando os demais fatos, verifico que somente em 29 de setembro de 2009 foi homologada a licitação 103 de 2009, destinada à contratação de empresa para a realização de reformas na quadra. E tudo isso, senhor presidente, na verdade, esses recursos todos, posteriormente, são todos do município. Então, na verdade, não seriam nem objeto exatamente da transferência. Mas o município ampliou o objeto do convênio e complementou essa quadra e a transformou praticamente num ginásio, né? Então, estou concluindo pela regularidade com ressalva das presentes contas. Discussão. Doutor Tiago. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo. Vista concedida ao ilustre conselheiro substituto Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Senhor colega conselheiro substituto Tiago. Passo ao processo 186.570.09, prestação de contas de transferência voluntária. Convênio celebrado entre o município de Londrina e a Liga das Escolas de Samba de Londrina, formalizado por meio do termo de 117 de 2007, no valor de R$300 mil, tendo por objeto a realização do desfile das escolas de samba no Carnaval de 2008. Após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Análise de Transferências manifesta no sentido de que o Tribunal julga as contas irregulares, em razão da ausência de aplicação financeira sobre os recursos recebidos, valor de R$ 224,43, e a ausência de lei municipal que declara a entidade como de utilidade pública. Igualmente, propõe a aplicação de multa à senhora Rita Schaeffer em razão de atraso no encaminhamento dos documentos. Senhor presidente, em relação aos pequenos valores diante de 300 mil, são R$ 224,43 e ainda um saldo apontado de R$ 714,12. O responsável solicitou dilação do prazo, uma vez que estava em tratamento médico com cirurgia marcada, conforme certidões das folhas 2 a 6. Posteriormente, não houve, até a presente data, um recolhimento desses valores, mas eu estou relevando, seguindo já precedentes, conforme acordos 2307-10, 2478-10 da primeira Câmara e 830-08 da segunda Câmara, considerando que os valores são pouco significativos diante de R$ 300 mil em 2008. E tendo em vista a situação do gestor, que realmente, do responsável da Liga, que comprovou que realmente estava em situação de saúde difícil. Não sei, aliás, as consequências depois dessa cirurgia, só sei que havia situação de saúde. E quanto à ausência de lei municipal que permitisse o repasse, eu entendo que isso é um fato de responsabilidade, especialmente do poder público. Não é? Mas estou diante da realização efetiva do objeto do Carnaval de Londrina, também considerando isso como motivo de ressalva, sem prejuízo de determinar ao município que
adote as medidas legais necessárias, entre elas a exigência de declaração de utilidade pública, no momento de celebrar esses acordos. Eu trago ainda alguns precedentes, tendo em vista que a transferência voluntária atendeu seu objeto, conforme relatório técnico, a peça 4, página 5, entendo não ser razoável que a ausência da declaração de utilidade pública enseje a irregularidade da gestão dos recursos. E trago aqui, então, os precedentes. Em situações semelhantes, o Tribunal considerou esta falha como causa de ressalva e não irregularidade, conforme acordos 3.008-14, 3.861-12 do Tribunal Pleno, e ainda o acórdão 2159-10 da segunda Câmara. Com essas considerações, o voto é pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão? Votação. Aprovado o voto do relator. Processo 228.71700, aposentadoria concedida ao senhor João Francisco dos Santos, motorista, que foi aposentado pelo decreto 6151/99. A diretoria jurídica e a diretoria de controle de ato pessoal e o Ministério Público opinaram pela negativa de registro, bem como a aplicação de multa ao gestor e impedimento de certidão liberatória, caso não fosse sanada a irregularidade, decorrendo do fato de o servidor não possuir, à época, o requisito do tempo de serviço. O município tornou sem efeito o ato de aposentadoria, cumprindo a determinação, e, portanto, o voto é pela encerramento do processo ante a perda de objeto, uma vez que não há ato de aposentadoria a ser apreciado. Em discussão? Doutor Tiago? Senhor presidente, apenas, senhor relator, um esclarecimento. O processo é de 2000. O processo é bem antiguinho, talvez agora já exista até outro, né, com aposentadoria, não sei se é o caso, mas de qualquer maneira... o decreto é de 99. É de 2004, o decreto inicial é de 99, de aposentadoria, o decreto que declarou sem efeito o anterior é de 2004, não é? E eu estou aqui seguindo as manifestações pelo encerramento e arquivamento dos autos. Senhor presidente, aqui eu tenderia a pensar em responsabilizar quem concedeu esse benefício, porque foi concedido de forma irregular. Agora, de fato, é um benefício de 1999 e a pessoa retornou ativa em 2004, já mais de 10 anos. Tudo bem, então, senhor presidente, vou acompanhar o voto. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação, aprovada a proposta do relator. Obrigado, senhor presidente. Passa o 39042111. 39042111. Inativação da senhora Ivanilda Lima Carneiro, professora do município de Londrina. Eu vou tentar resumir, senhor presidente. Inicialmente foi considerado que não se podia fazer a média dos salários de contribuição e foi determinado o refazimento do cálculo. A Caixa de Assistência e Aposentadoria de Pensões de Londrina justificou dizendo que, tendo em vista a peculiaridade do cargo ocupado pela interessada, que previa a jornada variável entre 20 e 40 horas, seria razoável que se utilizasse a média aritmética dos salários de contribuição, o que preservaria o princípio contributivo. Se trabalhou menos, contribuiu menos, né, o salário base seria menor. Bom, após a apresentação das justificativas, determinei pelo despacho 14.11.14 o encaminhamento dos autos novamente à Diretoria de Controle de Atos Pessoal para análise, uma vez que houve a revisão do pré-julgado 7 desse tribunal por meio do acórdão 315514, que exatamente considerou o princípio contributivo. Então, a unidade técnica reviu o seu posicionamento anterior, fazendo considerações sobre o princípio contributivo, segurança jurídica, trazendo aos autos o acórdão 398414, relatado pelo ilustre conselheiro Ivan Bonilha, e manifestou-se pela legalidade de registro. O Ministério Público de Contas, entretanto, manifestou-se pela inconstitucionalidade do cálculo. Eu estou acompanhando a Diretoria de Controle de Atos Pessoal em consonância com o entendimento já manifestado pelo Tribunal, conforme
Acórdão 398414 da primeira Câmara. Isso foi entendimento... Eu cito aqui, o entendimento foi o seguinte, bom, é isso, que está, na verdade, ao fazer o cálculo pela média, isso já está refletindo a maior ou menor, o menor ou maior salário de contribuição, de forma que ela está recebendo exatamente conforme a sua contribuição. Quando contribuiu menos, isso vai influenciar no cálculo final. Então, estou acompanhando a unidade técnica pela legalidade do registro. Apenas uma dúvida, doutor Sérgio, se me permite, o motivo da insurgência do Ministério Público é pelo fato de não haver uma lei prevendo essa forma de cálculo pela média ou pelo fato de não ter se abandonado 80% das maiores contribuições? O Ministério Público de Contas manteve seu parecer pela inconstitucionalidade do cálculo e da lei municipal e negativa do registro. Eu estou considerando que a solução adotada, embora a lei pudesse não ser clara, etc., observou o princípio da razoabilidade e deu uma solução ao caso concreto. Ainda que nós pudéssemos eventualmente entender que a lei não é clara nesse sentido. Mas o fato é que respeitou-se o princípio contributivo e ela está recebendo o valor que é razoável, compatível com o que ela contribuiu. Senhor presidente. Com a palavra, a ilustre procuradora, doutora Elisa. O que o Ministério Público alega é que, na verdade, essa aposentadoria está sendo fundamentada no artigo 6º, que exige a última remuneração da servidora. E o município fez uma mescla, já que a servidora trabalhava horas por 20 horas, horas por 40 horas. Então, ele entendeu que deveria fazer uma média. Só que a Constituição é clara, o artigo 6º diz que quem se aposenta com base no artigo 6º deve levar a última remuneração. Por isso, o Ministério Público é contra. Nós estamos criando uma nova norma que não está prevista na Constituição. Não é com base nas 80% das maiores remunerações, não. Eu vou então ler esse precedente aqui, 398414, para ver se esclarece. Ao considerar a aposentadoria servidora com base no artigo 6º da emenda constitucional 4003, o decreto, então naquele processo, o decreto 1048/2008, peça 2, o ente municipal concedeu proventos no valor de R$ 2.554 e tal. Tal valor foi obtido não com base no último comprovante de remuneração, correspondia a R$ 1.694,19, mas com base na média aritmética dos salários de contribuição percebidos pela servidora. Na sequência, o município editou a lei municipal, isso aqui, claro, estamos falando de outro município, conforme esse acórdão 398414. Na sequência, o município editou a lei municipal tal, regulamentando a forma de cálculo dos proventos. Conforme esclareceu a unidade técnica, o cálculo previsto na lei diferencia-se da regra do artigo 1º da Lei 10.887, pois considera a média aritmética durante todo o exercício do cargo, buscando compatibilizar o princípio da contributividade ao benefício previsto no artigo 6º da emenda constitucional. Em seu parecer, saltando um trecho, há casos em que a situação poderá ser oposta a desses autos, ou seja, em que o servidor tem elaborado a maior parte do tempo em jornada de 20 horas e, no final, exercido carga horária maior, não parecendo razoável que receba proventos com base na última remuneração, sem ter contribuído durante todo o tempo de serviço. Assim, temos que a aplicação irrestrita do entendimento de que os proventos deverão corresponder à totalidade da última remuneração geraria, no primeiro caso, o locupletamento indevido do sistema previdenciário, que se beneficiaria de toda a contribuição previdenciária. E, no caso contrário, o enriquecimento, digamos assim, um benefício maior da professora. Então, é isso, né? Na verdade, em rigor, ou a rigor, não se respeitou, não se está aplicando exatamente a última remuneração, entendendo-se que isso poderia ser tanto desfavorável e injusto, no caso em que ela, por exemplo, trabalhasse a vida inteira com 20 horas, contribuindo, portanto, suponhamos, por R$ 1.000. E no último mês trabalhou 40 horas e recebeu 2.000. Aí se aposenta com 2.000. E o contrário, trabalhou a vida inteira com 2.000 e no último mês trabalhou 20 horas. Isso, claro, pegando um exemplo limite. Mas é o que tem se verificado. E o tribunal entendeu que seria razoável esse cálculo. Eu poderia trazer um embasamento um pouco mais sólido, mas estou desde logo considerando que observou-se o princípio contributivo e a solução encontrada diante do caso concreto, sem firmar entendimento com a tese, mas entendendo que a Previdência e o município, no caso concreto,
respeitaram o princípio contributivo, não violaram as linhas mestras da Constituição, que prevê exatamente isso, o não enriquecimento e o princípio contributivo e o equilíbrio atuarial da Previdência. Então, sem firmar compromisso com a tese, poderia até esmiuçar melhor, é verdade, a matéria, mas considerando que, no caso concreto, houve uma solução razoável para o caso. Então, estou propondo a legalidade de registro, sem, evidentemente, reconhecendo que talvez o raciocínio jurídico aqui pudesse estar mais bem feito, mas entendendo que, no caso concreto, a solução foi adequada. O prejuízo que eu vejo, na verdade, a matéria foi muito bem colocada por Vossa Excelência, só que eu vejo que, nesse caso, o descumprimento do artigo 6º pode resultar em prejuízo para a servidora, uma vez que, possivelmente, pela última remuneração, ela teria direito a uma aposentadoria maior. Por esse motivo, então, pedindo licença a Vossa Excelência, eu solicito vista do processo. Eu agradeço, porque eu estava quase para pedir adiamento, para examinar, talvez construir uma argumentação um pouco mais sólida. Mas eu agradeço, então, a Vossa Excelência e a Procuradora, e desde logo dizendo que evidentemente, são pertinentes e muito razoáveis as objeções apresentadas. Passa, então, o processo 119.129.14, aposentadoria concedida à senhora Cedina Vicente Nalim, instrutora de trabalhos do município de Araucária. Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou pela legalidade de registro. O Ministério Público pela legalidade de registro, entretanto, propõe a multa em razão do atraso de 11 dias no envio do processo. Eu estou dando a mesma solução dada em diversos outros casos, pela legalidade de registro, sem aplicação da multa. Em discussão, votação, aprovado. Processo 604.92.512, pensão concedida à senhora Custódia Rocha dos Santos, viúva do servidor Adelino Rocha dos Santos, falecido em 2006. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou pela legalidade de registro, entretanto, pela multa, tendo em vista o atraso. Eu estou no mesmo sentido do anterior, pela legalidade de registro, sem aplicação da multa. Em discussão, votação, aprovado. Processo 709.851.11, admissão no cargo de professor dos aprovados arrolados à peça 5 no teste seletivo para contratação por tempo determinado, disciplinado pelo edital 131/2010, promovido pelo Secretário de Estado da Educação. Após a manifestação da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e do Ministério Público, foi determinado ao responsável que apresentasse esclarecimentos, especialmente quanto à realização de teste seletivo, quando o correto seria o concurso público. O responsável apresentou justificativos, informando que a Secretaria de Estado da Educação recebe grande quantidade de ausências definitivas e temporárias, sendo constantemente necessárias as contratações. Registro que foi realizado concurso público em 2013, cumprindo então o que vem determinando esse tribunal. Conclusivamente, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela negativa de registro, para entender que, apesar dos esclarecimentos, as contratações temporárias não foram decorrentes das hipóteses permissivas do artigo 2º da Lei Complementar 108/2005. Na mesma esteira, o Ministério Público de Contas, a peça 35. Esse relatório, passo ao voto, eu faço considerações sobre, evidentemente, que não são infundados os protestos da Diretoria de Controle de Atos Pessoal do Ministério Público. Trago o trabalho realizado pelo conselheiro Fernando, que deu origem ao acórdão 46309. Naquele caso, estava se analisando a questão das universidades, mas o raciocínio é o mesmo, né? No sentido de que, então, foi feita a determinação para que fossem adotadas as medidas visando a reduzir o quadro de temporários, e as mesmas recomendações, determinações, eu entendo que são válidas pela Secretaria. São válidas em relação à Secretaria de Estado da Educação para os professores de ensino fundamental e médio. Penso que o Tribunal de Contas tem fundamental papel como vetor de aperfeiçoamento da atuação do Poder Executivo, no sentido de maximizar a eficácia dos princípios e regras fixados na Constituição. Assim, o mesmo se aplica em relação ao Instituto Concurso Público. Nesse momento, contudo, diante da constatação de que, no presente caso, não houve violação, em princípio, não há apontado qualquer violação aos princípios da moralidade, publicidade e impessoalidade, voto no sentido que se mantém o entendimento
já afirmado pelo tribunal, no sentido de que, em situações como essa, deva-se considerar legal e determinar o registro das admissões, sem prejuízo das recomendações, que, na verdade, não são, talvez não sejam nem tão eficazes, uma vez que a própria Secretaria já reconheceu o problema e já trouxe, inclusive, a notícia de que já realizou o concurso público em 2013. Mas seguindo, então, os precedentes pela legalidade e registro. Vossa Excelência, deixa, então, de propor as recomendações ou as inclui? Eu creio que, mesmo sendo, talvez, expletivas, né, redundantes, mas seguindo o que foi feito realmente em relação às universidades e que acabou surtindo efeito, porque, de acordo com os relatórios que têm sido encaminhados pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, os percentuais de contratações temporárias foram caindo conforme termos de ajustamento de conduta, né, com o próprio tribunal, com a Secretaria. Então, estou fazendo também essa recomendação e, se for o caso também, creio que não é necessário encaminhar ao supervisor, ao conselheiro supervisor dessa área, porque é uma matéria conhecida. Né? Então, por questões pedagógicas, eu recomendo que a Secretaria continue se esforçando no sentido de reduzir o quadro de temporários ao estritamente necessário, conforme ela mesma alega, os casos de licenças, férias, etc. Apenas uma dúvida, conselheiro Sérgio, que na minha indicação aqui, parece que existe da DIJUR uma proposta também de recomendação com sentido de prazo exíguo de inscrições, publicação após o início da inscrição e prazo de recursos que não estariam, se isso, Vossa Excelência, também inclui no objeto das recomendações o que a DIJUR propõe, que seriam outras questões ao que Vossa Excelência acabou de relatar. Eu não estou encontrando isso no meu voto, mas já vi casos anteriores em que Vossa Excelência acolhe. Deferia, acolho. Em discussão? Votação? Aprovado o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Passo ao processo 155.5007, admissão no cargo de dentista da senhora Thalita Richter Seren, aprovado em concurso público disciplinado pelo edital do município de Alto Piquiri, pelo acordo 2888-10 da segunda Câmara. O tribunal determinou a situação da interessada. Aliás, esse está com vista a Vossa Excelência. Vossa Excelência me devolveu hoje. Me devolvi hoje. Então, vou citar aqui, permaneça adiado, por favor, se é possível. Adiado. Obrigado. Processo 265. Esse também está adiado, solicito que permaneça. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção. Eu que agradeço o relato de Vossa Excelência. Passo então ao relato da minha pauta, iniciando com os processos que solicitei a inclusão. São 3 certidões liberatórias. Inicio pela certidão 103.1638.14 do município de Itambaracá, o prefeito, o senhor Amarildo Tostes. A DCM apontou atraso nos módulos dos meses 3 a 8 de 2014. Todas as demais unidades manifestaram-se pelo deferimento da certidão, Ministério Público pelo indeferimento. Na verdade, essa questão já foi bastante debatida. Aqui é o módulo do mês 3 de 2014, que, conforme jurisprudência até mesmo do Tribunal Pleno da última sessão de quinta-feira, foi tido como não impeditivo a deferimento da certidão. Então, acompanhando os precedentes, o voto é pelo deferimento da certidão. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, outra certidão liberatória, município de Pontal do Paraná, processo 110.1849.14. Nesse caso, é do mês de janeiro de 2014 o atraso. As demais unidades, exceto a DCM, foram favoráveis ao deferimento, o Ministério Público contra. O caso é idêntico ao anterior, apenas um atraso um pouco superior, mas que, conforme o entendimento desse tribunal, não tem sido impeditivo para o deferimento. Então, a proposta é pelo deferimento. Em discussão, votação, aprovado. Já o processo seguinte é a certidão número 252.12.15 do município de Morretes,
pedido do senhor Helder Teófilo dos Santos. Nesse caso, a DCM aponta atraso nos módulos do SIM-AM dos meses 12 de 2013 ao mês 8 de 2014. As demais diretorias foram favoráveis, Ministério Público pelo indeferimento. Nesse caso, senhores conselheiros, é exatamente igual ao que foi relatado pelo ilustre conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, na última sessão do Tribunal Pleno, em que entendeu-se que o não fechamento, ou melhor, o não encaminhamento das informações completas do exercício de 2013, por dificultar a análise dos índices exigidos pelo artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, seria impeditivo da concessão da certidão liberatória. Então, eu adoto o mesmo entendimento. Eu, apenas no meu voto, a informação que eu tenho é de que apenas 48 dos 399 municípios estariam nessa situação. Essa informação que eu tenho aqui, ela já está um pouco desatualizada, talvez até sejam menos municípios que estejam nessa situação, mas, enfim, me parece que é a exceção à regra, que efetivamente nos municípios que não alimentaram o mês de dezembro de 2013. Então, o voto é pelo indeferimento do pedido. Em discussão, doutor Tiago. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida, porque o doutor Sérgio relatou diversas certidões naquele dia, e me parece, não sei se é o caso do 13º mês, não. É o 12º Não, esse é o 12º, o 13º ficou... ficou por hora. Por hora, exatamente. admitiu-se a falta de informações. Eu queria comentar exatamente isso. Naquela sessão, um dos casos era o mês fictício 13, em que são feitos os lançamentos de encerramento do exercício, e nós, por hora, entendemos que poderiam ser relevados. O que eu queria brevemente comentar... Só um instante, eu não sei se o doutor Tiago concede a parte ao doutor Sérgio. Pois não. Doutor Sérgio, por favor. Obrigado. Obrigado também ao conselheiro substituto Tiago. O que me parece é o seguinte: como nós discutimos bastante naquela sessão, quando o município solicita a expedição de certidão liberatória, evidentemente porque não conseguiu essa expedição automática pelo sistema. Então, essa discussão toda surgiu em razão do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que um dos requisitos para a concessão é o atingimento dos índices de educação e saúde. Então, basicamente... Se Vossa Excelência me permite, a parte, na verdade, são vários os requisitos, né? Envolve índice de pessoal, índice de endividamento. Na verdade, são 4 alíneas do inciso 4º desse artigo 25, do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 25, que faz essa remissão. Então, uma das alíneas prevê os limites constitucionais relativos à educação e saúde, a linha B. Mas existem, a linha C, por exemplo, fala na observância do total de despesa com o pessoal, as operações de crédito, enfim, é um conjunto, digamos assim, de índices. Mas eu agradeço, Vossa Excelência, continua com a palavra. Exatamente. Então, a linha B, como lembrou Vossa Excelência, a questão da educação, os índices de educação e saúde, a C, dívida consolidada, operações de crédito e despesa com pessoal. Certo. Então, basicamente, são essas duas alíneas, né, que nós devemos verificar, que, digamos, impediriam a certidão. E a discussão toda era a seguinte: inicialmente, consideramos que o simples descumprimento da agenda das obrigações, por si só, não deveria impedir. Né? Mas, como a falta do envio desses dados, portanto, com o atraso daquela agenda de obrigações, impedem a verificação dos índices, então nós estamos dizendo, olha, não é o simples descumprimento por si só, é que sem essa prestação de contas, porque acaba que a prestação de contas é feita eletronicamente, sem essa prestação de contas ao longo do exercício, não é possível aferir, e, portanto, nós estamos negando o registro. O que me parece é o seguinte: se ele, eventualmente, no pedido de certidão, conseguisse demonstrar, trouxesse todos os dados que permitissem o cálculo, poderia eventualmente ser deferida. Mas eu tenho a impressão que isso seria talvez até mais trabalhoso do que alimentar o sistema, né?
só para não ficar aquela incoerência, quer dizer, nós estamos negando, não é pelo só fato de não cumprir a agenda de obrigações, é porque não é possível calcular, e essa ficou o entendimento de que, de quem é essa obrigação verificar, quer dizer, é do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem os mecanismos para aferir isso. Então, eram só essas considerações. Primeiro, em relação ao conselheiro Tiago, que foi relevado na sessão passada, foi o mês 13 e não o 12. Por hora, exatamente, inclusive com o voto de Vossa Excelência, ressaltando isso, por hora. E eu faria apenas esse comentário de que, eventualmente, se pudesse demonstrar que ele cumpria, como, por exemplo, há casos em que ele demonstra, por exemplo, a DCM apurou que não foi atingido o índice de educação, mas no pedido de certidão, ele pede que sejam consideradas determinadas despesas, e a própria DCM, computando aquelas despesas, conclui que, olha, computando isso, e é razoável que se compute, ele atingiu o índice. Então, é apenas essa observação, mas, de novo, deixando claro que talvez essa matéria devesse ser, e eu acho que vai ser bem definida com a apreciação da medida cautelar inominada interposta pelo Ministério Público, talvez devesse ser objeto de uma instrução normativa ou de alguma regulação que deixasse claro, entre outros aspectos, por exemplo, o período o índice de educação, como é feito esse cálculo em relação ao quê? Ao ano anterior, a 2 anos antes, é uma base móvel, como aquela questão da receita corrente líquida, né? Talvez isso deva ser, e provavelmente vai ser, né, objeto de uma definição mais precisa do tribunal. Mas então, obrigado, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutor Tiago. Senhor presidente, eu já acompanhei na quinta-feira, não creio que eu tenha participado da discussão, eu fiquei apenas ouvindo. E eu entendo que ainda realmente existem muitos pontos, por incrível que pareça, que precisam ser clarificados no meio dessa questão. Eu, por exemplo, não sei se a falta de envio do 13º mês do exercício impede ou não impede os tais cálculos dos índices do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De qualquer maneira, ainda nesse momento eu vou entender que a certidão deve ser deferida pela argumentação que já tem sido apresentada pelo auditor Cláudio Augusto Canha. Eu entendo que é uma argumentação válida, inclusive no tocante à própria penalização dos munícipes que deixariam ou deixarão de poder contar com algum recurso que venha de outra fonte, de outra esfera. Então, eu vou, com a devida vênia, votar pelo deferimento do pleito. Encerrada a fase de discussão, entendo que a minha proposta obteve o voto favorável do auditor Sérgio pelo indeferimento e voto contrário, ou seja, pelo deferimento do ilustre auditor Tiago. Então, por 2 votos a 1, está aprovada a proposta pelo indeferimento do pedido. Dando agora início à minha pauta publicada, eu inicio com a prestação de contas municipal do município de Pontal do Paraná, processo 148.506.07, de responsabilidade do senhor Rudisney Jimenez, são contas do exercício de 2006. Na verdade, aqui, senhores conselheiros, o que houve foi a aprovação de um parecer prévio que recomendou a regularidade das contas com ressalva, entretanto, determinou a instauração de uma tomada de contas extraordinária. E após esse acórdão, a publicação desse acórdão, o ilustre prefeito insurge-se contra a forma de intimação de um derradeiro despacho. Diz ele que a correspondência teria sido enviada para o endereço aqui de Curitiba, recebido por pessoa diversa, por pessoa que não teria poderes para tal, e que o verdadeiro endereço dele seria na Praia del Este, Rua Baronesa do Cerro Azul, 458, Pontal do Paraná. Efetivamente, ele comprovou que, antes
da emissão desse despacho, ele havia solicitado no nosso setor de protocolo, ainda que em outros autos, a alteração do endereço justamente com essa atualização. Os autos obtiveram instrução da unidade técnica e parecer do Ministério Público, ambos pela declaração de nulidade nos termos pretendidos pelo requerente. Me parece que efetivamente assiste razão. Aqui é um caso em que, muito embora não tenha sido nesse processo aqui, nesses autos em que tenha sido solicitada essa retificação do endereço, foi feito num processo de representação e a nossa diretoria de protocolo, ao que parece, não levou a efeito em tempo hábil de alterar o destinatário daquela última diligência em que eram pedidos esclarecimentos do gestor. Então, me parece que é bastante claro. Eu vejo, inclusive, que uma procuração juntada em dezembro de 2012 já continha o endereço residencial como sendo o do litoral, não o da capital, de modo que, efetivamente, me parece que impõe-se o reconhecimento da nulidade. Então, o meu voto é pelo reconhecimento da nulidade. Na verdade, essa nulidade abrange o acórdão que eu mencionei, da primeira Câmara, com a reabertura da oportunidade do contraditório a partir do despacho 8014, justamente aquele que não foi atendido e que originou a nulidade. Então, o voto é pela declaração de nulidade nos termos indicados. Em discussão, votação, aprovado. Passo a seguir ao processo 186-650-10, são as contas do município de Ramilândia do Sul, de responsabilidade do senhor Rui Antônio Espanhol, referentes ao exercício de 2009. Após análise do contraditório, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade das contas em virtude da falta de encaminhamento do plano plurianual e seus anexos, falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou regime próprio, não encaminhamento do parecer do Conselho de Saúde sobre as contas do exercício, ausência de dados sobre os valores devidos e recolhidos ao regime geral de previdência social. E ainda, o relatório de controle interno possui indicação de irregularidade e questionário sobre a atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de irregularidade. Apontou ainda algumas ressalvas. O Ministério Público corroborou a instrução. Foi então aberta nova oportunidade de contraditório que seguiu sem manifestação da defesa, motivo pelo qual as unidades reiteraram os opinativos anteriores. Eu entendo que das irregularidades apontadas, das 5, 3 me parece que efetivamente estão caracterizadas. Houve efetivamente a falta de encaminhamento do plano plurianual e de seus anexos, assim atesta a Diretoria de Contas Municipais. Com relação à falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento, na verdade, houve o desconto e não foi feito esse repasse, o valor é de aproximadamente R$13 mil. Na sua defesa, o gestor indicou que tratar-se-ia de recolhimentos a serem compensados com o fundo de participação dos municípios, e que esse recolhimento diria respeito ao 13º salário. Entretanto, não juntou qualquer comprovação desse pagamento, de modo que fica efetivamente a retenção dos valores sem o seu repasse ao ente previdenciário. Com relação ao não encaminhamento do parecer do Conselho de Saúde sobre as contas do exercício, o que ocorreu é que o parecer foi assinado apenas pelo presidente do Conselho, sem as assinaturas dos respectivos membros. E isso, efetivamente, é motivo de irregularidade no entender da unidade técnica. Ainda existe a indicação de ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao regime geral de previdência social. Na verdade, foram apontadas especificamente os motivos da divergência. No contraditório, o gestor não logrou esclarecer essas divergências. Quanto à indicação de irregularidade no relatório de controle interno, trata-se, na verdade, de uma auditoria, é o processo número 24624-10, que foi instaurada no município, em que se analisam diversos itens. Eu entendo, nesse ponto, eu vou divergir da unidade, eu entendo que a mera indicação de
esse relatório feita pelo controlador interno não é conclusiva, portanto não deve ser motivo de irregularidade. Então eu excluo essa irregularidade dentre aquelas elencadas como motivadoras da recomendação de desaprovação das contas. E o último item, o questionário sobre a atuação de saúde e do Conselho Municipal de Saúde, que indica situações de irregularidade. Na verdade, essa matéria também já foi bastante discutida e temos convertido isso em motivo de ressalva. Dessa forma, eu mantenho, então, das irregularidades apontadas, 4 delas, e, à guisa de imputação de sanções, a DCM sugere a aplicação da multa do artigo 87, inciso 3º, baseada com a correspondência no parágrafo 4º desse mesmo artigo, ou seja, quando a irregularidade das contas não impuser devolução de valores. Eu entendo, entretanto, que essa multa, primeiro que ela só, no meu entender, só poderia ser aplicada uma vez, porque ela se refere à irregularidade das contas, não a um item específico, e no meu entender ela tem uma aplicação subsidiária, ou seja, na falta de uma outra multa, aplicaríamos essa, o que não me parece o caso. No caso da ausência de recolhimentos de contribuição previdenciária, me parece que há evidentemente uma infração à legislação previdenciária, o que nos autoriza a aplicação da multa do artigo 87, inciso 4, a linha G, da nossa lei orgânica, e eu entendo que nesse descumprimento absorve-se também o equívoco, a divergência das informações prestadas. Então eu aplicaria uma vez essa multa do artigo 87, inciso 4G. Com relação à falta de encaminhamento do plano plurianual e do parecer do Conselho de Saúde na forma exigida, me parece que a hipótese é do artigo 87, inciso 1º-B, que trata justamente da falta de encaminhamento de documentação. Então, por serem duas o conjunto, a documentação faltante, eu aplicaria por 2 vezes essa multa. Por esse motivo, então, resumindo, o meu voto é pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas, em virtude dos 4 motivos que eu elenquei, conversão em ressalva daquelas 2 irregularidades que haviam sido apontadas, as quais eu agrego, conforme a instrução, a movimentação de recursos em instituição financeira privada, e a aplicação contra o senhor Rui Antônio Espanhol das multas, uma prevista no artigo 87, inciso 4G, e por 2 vezes aquela do inciso 1º, letra B, do mesmo dispositivo. Em discussão a matéria, doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Evidentemente que são vários os detalhes dessa prestação de contas, como Vossa Excelência bem relatou, então vamos por partes. A minha primeira dúvida é em relação à aplicação a multa prevista no 87.1B de bola, que é deixar de encaminhar no prazo fixado os documentos ou informações solicitados pelas unidades técnicas. Eu venho entendendo que isso seria, por exemplo, no caso de uma auditoria, em que são solicitados os documentos e essa omissão no encaminhamento dos documentos obsta o desenvolvimento dos trabalhos do tribunal, mas não nos casos em que a apresentação do documento seria um exercício da defesa e apenas esclareceria alguma parte das irregularidades. Aí, nesse sentido, eu tenho, pelo menos, utilizado esse raciocínio. Olha, a apresentação de defesa é uma faculdade do gestor, incluindo nessa defesa eventual documento. Se Vossa Excelência me permite, apenas eu compartilho esse entendimento, normalmente é essa a ideia, só que nesse caso aqui, a ausência de apresentação do plano plurianual e o não encaminhamento do parecer não permitiu à DCM justamente analisar a confluência da execução orçamentária frente ao plano plurianual, bem como a regularidade dos serviços de saúde sob a ótica do Conselho, porque o parecer não foi apresentado regularmente. Eu entendo até que foi um item que deixou de ser analisado pela diretoria competente justamente em função dessa omissão. Então esse é o motivo, não é simplesmente uma faculdade da defesa, mas é um fator, no meu entender, impeditivo até da fiscalização do tribunal. É por esse motivo que eu mantenho, mas é evidente que a discussão está em aberto.
Certo, esse era o primeiro ponto, eu nem me lembro quais eram os outros, desculpe. Basicamente essa multa, a outra do 87.4G, que me parece que o conselheiro Tiago não aplica, né? Os outros aspectos, a irregularidade... a questão do item relativo à aplicação de recurso em instituição financeira privada. Isso foi ressalva. Foi ressalva. Então, pois não. Então, basicamente, seria essa a minha dúvida, do 87B, se estaria realmente... Vossa Excelência afastaria, em princípio, essa multa? Em princípio, sim. Em princípio, eu afastaria essa multa do 87B, entendendo que ali ele estava no exercício de uma defesa. Embora eu entendi o posicionamento de Vossa Excelência e teria até dúvidas, mas nesse momento da votação, para resolver logo a questão, diante dessa dúvida, eu vou me inclinar a afastar da multa. E isso. E a do 87.4G, aí eu vou, se Vossa Excelência permitir, eu vou ouvir o colega Tiago e depois, se Vossa Excelência permitir, voltamos. Com a palavra, doutor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Eu, em relação a essa multa, de fato, eu ainda tenho contrariado o colegiado dessa corte. Houve a discussão no pleno e ficou resolvido que ela seria aplicada, mas eu ainda sigo também o ensinamento do auditor Cláudio Augusto Canha, que cita lição de Rafael Munhoz de Mello, que diferencia tipificação indireta, que não viola o princípio da tipicidade, desde que seja possível identificar a conduta que constitui infração administrativa, da tipificação global ou residual, através da qual se pretende tipificar como conduta sujeita à aplicação de sanção administrativa todo e qualquer descumprimento de normas jurídicas sem qualquer especificação. Eu entendo que, então, que essa previsão da lei complementar se enquadra nessa tipificação global e entendo que não deva ser aplicada. Já adiantando, quanto às outras multas, eu entendo da mesma forma que o relator, que, tratando-se de documentação que o tribunal requer, ou há uma justificativa plausível para a sua não apresentação, ou pode sim haver a imputação de multa em razão da não apresentação desses documentos. Por último, apenas uma referência, nada relevante, já que o parecer prévio é pela irregularidade das contas, mas, a meu ver, a questão do questionário sobre a atuação da saúde, do Conselho Municipal, eu tenho considerado que não é motivo sequer de ressalva, tendo em vista que nas próprias instruções da Diretoria de Contas Municipais fica apontado que naquele exercício, no exercício seguinte, na verdade, a matéria ainda estava em discussão no tribunal. Na verdade, até foi o único exercício, salvo engano, em que isso foi levantado, né? Eu tenho mantido a ressalva até mais como no sentido de recomendação, acho que não haverá nenhum prejuízo para o gestor, uma vez que a matéria não voltou a ser mais objeto de prestação de contas. Então fica só para não passar batido, foi um trabalho em conjunto que a DCM desenvolveu com o Ministério Público, em que buscou-se um aperfeiçoamento do funcionamento do Conselho. Então apenas digamos assim, uma menção, né, a qualidade do trabalho que foi feito, e esse é o único motivo de consignar a ressalva. Sobre o comentário de Vossa Excelência sobre a multa da linha G do inciso 4, eu lembro que nesse caso específico nós já tivemos um prejulgado que determinou a aplicabilidade, né? Esse prejulgado tem força vinculante, né? Então isso me parece que a priori nos obrigaria a seguir essa indicativa. Agora, o que me parece de fundamental é que o preceito genérico que está previsto nessa linha, me parece que ele não ofende o direito à defesa quando efetivamente é feita a indicação à lei que foi descumprida. No meu voto, eu trago a menção, nesse caso específico, à legislação previdenciária, que deixou de ser atendida, porque é evidente que não se pode cercear o direito da defesa, deixando o que seria talvez uma norma penal em branco ou algo que o valha. Nesse caso, me parece que já na instrução da DCM houve a indicação da norma que teria sido ferida. A DCM costumeiramente faz isso nas suas indicações. Então é por isso que, atendendo à força normativa do nosso prejulgado e também ao meu
entendimento pessoal de que não haveria cerceamento de defesa com relação a essa previsão genérica, que eu, em princípio, também mantenho a aplicação da multa que eu me referi. Mas me parece que o doutor Sérgio quer se manifestar ainda a esse respeito. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Essa matéria suscitou debate e controvérsias. O pré-julgado fixou o entendimento, e é digamos assim, uma orientação a ser seguida, embora eu particularmente entenda que, diante das razões de convencimento motivado, eventualmente o julgador não esteja obrigado a segui-la, né? Poderíamos até ser objeto de uma reclamação, né? Uma reclamação ao plenário por não seguir, digamos assim, um normativo vinculante, né? Mas só discutindo rapidamente essa questão, acho que se o julgador entender que é incompatível com o ordenamento jurídico, eu creio que o julgador não pode ser obrigado a segui-la. O que poderia haver é uma reclamação, então, entre aspas, né? Uma reclamação regimental, porque não é uma reclamação constitucional, né, ao plenário. Mas entendo que, então, digamos assim, essa preliminar, eu penso que o julgador poderia deixar de aplicar. Mas eu vou seguir o pré-julgado, né, porque entendo que praticar ato administrativo não tipificado em outro dispositivo deste artigo, quer dizer, do artigo 87 da lei orgânica, desde que ele esteja, como lembrou o conselheiro substituto, esteja tipificado em outra norma, quer dizer, não, Vossa Excelência, ao ler aí os comentários do doutrinador Munhoz, qual que é o nome? Rafael Munhoz de Mello, menciona, o que não pode é uma tipificação global, mas aí Vossa Excelência acabou entendendo que isso está sendo usado exatamente o que ele menciona, né? Uma cláusula residual, tudo isso aqui, mais tudo que não está incluído aqui e que seja ilegalidade. Mas essas outras ilegalidades estão previstas numa lei, não é? Por exemplo, deixar de publicar o relatório de gestão fiscal. Está previsto e ele foi ouvido. Mas, em resumo, senhor presidente, eu na verdade, eu vou, então, acompanhar Vossa Excelência em relação ao 87.4G, aplicando essa multa, mas vou... então, não vai fazer grande diferença. Eu acompanho, mas apenas ressalvando que é uma matéria que suscita discussões e que eu, eventualmente, poderei, no futuro, refletindo melhor, alterar meu posicionamento. A do 87.4G, Vossa Excelência, se refere, ou ao 81B? As duas, para evitar... As duas. E em relação ao ponto levantado pelo colega Tiago, em relação à saúde, os relatórios do Conselho de Saúde, eu também venho propondo a regularidade plena desse item, desconsiderando sequer como ressalva. Mas, como ele bem lembrou, isso não vai fazer grande diferença. Nenhuma. É só nenhuma diferença, né? É apenas um caráter didático de recomendação. Então, também não vou... Então, apenas para ressaltar, todos esses aspectos, eu posso, eventualmente, no futuro, ter posição diferente, para que não seja acusado depois de incongruência, mas é porque aqui não vai realmente mudar muito a situação do responsável. Então, eu vou acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência. Então, doutor Tiago, por favor. Senhor presidente, apenas também um complemento. Vossa Excelência fez referência à multa da linha G, dizendo que, na verdade, a instrução remete ao dispositivo legal que foi violado. E que, portanto, não haveria prejuízo à ampla defesa. Não é o meu ponto. O meu ponto é a origem da multa, ou seja, o dispositivo que permite a aplicação da multa. Perfeito. Eu não questiono que tenha havido ofensa Perfeito. a esses princípios. Entendo que está encerrada a discussão, então me parece que está aprovada por unanimidade a proposta pela recomendação de irregularidade, com aplicação por 2 vezes da multa do artigo 87, inciso 1º-B, e, por maioria, né, vencido o doutor Tiago, quanto à aplicação do inciso 4, da multa do inciso 4, a linha G.
Me desculpa, será que apenas 2 vezes a 87B? Quer dizer, foi tudo no mesmo contexto? Não, eu entendo, com todo respeito, doutor Jorge, que são documentos separados. Né? A nossa lei orgânica, num dos parágrafos, se não me engano, é o parágrafo 2º, determina que cada fato seja analisado independentemente. Me parece que plano plurianual e o Conselho de Saúde me parecem coisas completamente diferentes. Eu não tenho como associar no Conselho. Mas eu consigo, então, o voto divergente por Vossa Excelência pretende aplicação por uma vez só. Então, seria a unanimidade com relação à irregularidade das contas, a maioria vencido o doutor Tiago com relação à multa do inciso 4, a linha G, e por maioria, 2 vezes a multa do inciso 1º, B, entendendo o doutor Sérgio que seria uma multa só. Aprovado nos termos indicados. Dando prosseguimento, tem uma admissão de pessoal do município de São José dos Pinhais, processo 70.92.38. Aliás, antes disso, peço escusas, eu tinha a prestação de contas de transferência voluntária da Fundação Araucária, processo 568221/13, que na verdade é um processo que teve a sua alimentação pelo nosso CIT e que eu sigo as orientações uniformes pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Agora sim, o processo de admissão de pessoal, 709.23810, uma admissão de pessoal do município de São José dos Pinhais, para provimento dos empregos públicos, é uma admissão temporária de pessoal para os empregos públicos de professor zona rural, 40 e 20 horas, e professor zona urbana, 20 horas, mediante teste seletivo regulado pelo edital 57 de 2009. Inicialmente, a DICAP apontou equívoco na contratação temporária e acúmulo indevido de cargos. Entendeu ela que havia carência de justificativas para essa contratação temporária. O município foi citado, apresentou suas justificativas. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, muito embora aponte irregularidades, entende que podem ser registradas as contratações, até porque os respectivos prazos teriam se esgotado, os prazos de validade das contratações. Ainda com relação ao acúmulo, entendeu que não houve esse acúmulo indevido. O Ministério Público, em linhas gerais, acompanhou a diretoria. Na verdade, já foram várias vezes também analisadas situações equivalentes. Eu entendo que podem ser registradas essas contratações. Na verdade, houve, como costuma não raramente acontecer, um exíguo prazo de inscrições de apenas 6 dias. A existência de previsão no edital de que a apresentação da documentação fosse feita na inscrição e não no ato da posse, aliás, da investidura. Há ainda dúvidas quanto à necessidade, à possibilidade de contratação temporária, mas o município justamente alega que tratava-se de um período anterior a um concurso público que foi realizado em novembro de 2009 e, por esse motivo, as justificativas foram, de uma forma geral, acolhidas. Ainda eu consigno recomendações no sentido de que se permita as inscrições via web, possibilitando o amplo e restrito acesso aos candidatos, e ainda que seja aumentado o prazo de inscrições e de interposição dos recursos. Eu ainda agrego no meu voto, doutor Sérgio, a recomendação que Vossa Excelência externou, no sentido de que sejam feitos estudos para a elaboração de um projeto de lei, justamente disciplinando a forma de abertura desses concursos públicos. Então, o meu voto, na verdade, acompanhando as manifestações, é pelo registro com as recomendações indicadas. Em discussão, votação, aprovado. Tenho ainda um último processo, que é a prestação de contas anual da Previdência Social dos Servidores Públicos de Palmital, processo 25.90.6713. Esse exercício de 2012 foi de responsabilidade do senhor José da Luz dos Santos Cordeiro, de 1º de janeiro até 5 de abril, e do senhor Vidal Camilo Oliveira, de 6 de abril a 31 de dezembro de 2012. Houve um primeiro contraditório,
em que não houve manifestação dos responsáveis. A diretoria de contas municipais apontou como irregularidade valores do compensado no balanço patrimonial e do SIM-AM e da contabilidade não conferem, exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6 e saldo contábil da provisão matemática previdenciária divergente do valor apresentado no laudo de avaliações atuarial para o exercício. Foi aberto, então, novo contraditório. Não houve manifestação novamente dos interessados e DCM e Ministério Público reiteraram os opinativos pela irregularidade das contas. Nesse caso, eu entendo que efetivamente restou confirmada a irregularidade referente à falta, à incompatibilidade dos valores compensados no balanço patrimonial do SIM-AM com a contabilidade. Na verdade, chama atenção a discrepância dos valores. A diferença é de aproximadamente 9 milhões e meio de reais, são 17.323.000 no SIM-AM e 26.910, o que efetivamente mostra uma divergência de tal monta que impede até um exame mais aprofundado dessas contas. Com relação ao exercício do cargo de contador, excepcionalmente eu proponho a ressalva, por se tratar, em primeiro lugar, de um ente previdenciário, que normalmente não tem autonomia para o provimento dessa função, e nesse caso o dispêndio anual foi de aproximadamente R$21 mil, ou seja, seria um gasto absolutamente compatível, no meu entender, com a remuneração que teria sido pago a um servidor efetivo. Então eu ressalvo, converto em ressalva esse item. Com relação ao saldo contábil da provisão matemática previdenciária, há uma divergência de 3 milhões e meio, que eu acho, a exemplo do primeiro item, que são valores bastante significativos que realmente indicam a falta de previsão da reserva necessária justamente para fazer face ao cálculo autuarial. Então, eu mantenho, por esse motivo, a irregularidade das contas, por esses dois motivos, e proponho, ao invés da aplicação da multa do artigo 87, inciso 3º, 4, a aplicação da multa do artigo 87, 1b, pela ausência de esclarecimentos com relação às informações do SIM-AM e por não ter sido feita a reserva da provisão matemática. Eu entendo que houve efetivamente uma ofensa à lei do regime próprio e, por esse motivo, eu proponho, por essa irregularidade, a aplicação da multa do artigo 87, inciso 4G da nossa lei orgânica. Então, resumidamente, o voto é pela irregularidade das contas com aplicação de multas aos gestores. Em discussão? Doutor Tiago. Senhor presidente, Vossa Excelência referiu uma diferença de, me parece, de 26 milhões para 17 milhões. Isso é em relação ao recolhimento do... Não, perdão, Vossa Excelência, me permite o esclarecimento, são os valores da contabilidade do ativo e do passivo, dos valores que foram lançados na contabilidade. São diversas as contas que apresentam essa discrepância. Por exemplo, compensações ativas diversas. Nos dados do SIM-AM tem aproximadamente R$2 mil, na contabilidade constam quase 19 milhões. Então, há uma absoluta incompatibilidade. São diversos os itens, eu citei só o exemplo que me pareceu mais marcante, mas são diversos os itens em que não há essa adequação, e isso, na verdade, não se trata de uma mera, no meu entender, evidentemente, de uma mera inadequação formal, mas sim de um fato, de uma omissão que impede o exame das contas por este tribunal, dada a sistemática que foi implantada desde 2003, que as prestações de contas são analisadas com base no sistema de acompanhamento mensal. Então, esse é o motivo de eu ter mantido a irregularidade. Eu agradeço o esclarecimento, mas eu me pergunto, e pergunto ao colegiado, uma diferença dessa ordem não mereceria alguma providência in loco? Porque me parece que
algo muito errado. Né? Na verdade, apenas um esclarecimento é que, diante dessas situações, várias vezes eu já suscitei a questão ADCM e, efetivamente, a resposta que eu obtive é que é impossível, com base nessas incompatibilidades, de se aferir um dano ao erário. Agora, eu estaria aberto, não sei se é esse o propósito de Vossa Excelência, a, eventualmente, uma proposta complementar de abertura de tomada de contas para que seja investigada essa falha. Eu sempre penso que numa situação dessa, uma tomada de contas não resolveria. Por quê? Porque o rito da tomada de contas é o mesmo rito de uma prestação de contas, ou seja, se apontam as irregularidades e o gestor é chamado. Para se levantar essa diferença, aí teria que ser feita uma inspeção, uma auditoria. É como penso. Agora, tratando-se de um processo do exercício de 2012, muitas vezes fazendo-se uma correlação com o que vinha antes, com o que veio depois, talvez fosse possível identificar se é caso mesmo de dano erário, se valeria a pena uma equipe do tribunal se deslocar até a entidade. Esse seria o motivo exatamente da tomada de contas, que talvez a própria DCM pudesse analisar com mais profundidade, contejando outros exercícios anteriores ou subsequentes em relação a isso. Mas parece que o doutor Sérgio também quer fazer uso da palavra. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Porque eu tenho a impressão que, quer dizer, não posso afirmar com certeza, mas quando envolve essa contabilidade atuarial, muitas vezes surgem essas discrepâncias. Não sei se é o caso aí, porque esses fundos... Porque nós sabemos, quando se leva em conta, né, a reserva matemática que deverá existir para que sejam feitos os pagamentos futuros, isso inclusive na Paraná Previdência, essa discussão entre a contabilidade, digamos assim, tradicional e a questão da contabilidade atuarial. Isso, às vezes, gera um volume grande de recursos numa divergência do passivo, que aparece no passivo. Outra coisa que me chamou a atenção foi, Vossa Excelência mencionou a questão do ativo e passivo compensado, que às vezes são meros controles, controles administrativos, não exatamente um fato contábil, mas detalhes da contabilidade que, às vezes, geram esses números, mas, de qualquer maneira, eu entendo que isso tem que ficar esclarecido, senão surgem dúvidas, né? Um montante de 9 milhões, olha, isso deve ser aqui, isso tem que ser esclarecido, de qualquer maneira não foi esclarecido, seja uma razão mais grave ou menos grave, digamos assim, formal, mas isso ficou indefinido. Pode ser que seja isso que eu estou dizendo, olha, é só uma questão de ajuste atuarial, na verdade, não é, quer dizer, um critério aqui foi usado num balanço e outro... Perdão, peço só uma parte, mas isso caberia ao gestor vir esclarecer, né? Foi dado 2 oportunidades de contraditório. Não, então, perfeito. Apenas eu justifico, né, para Vossa Excelência, que não é uma, vamos dizer assim, uma intransigência, mas perfeito. apenas que nós não podemos supor que está correto quando não está. Não, estou concordando com Vossa Excelência, estou só dizendo que, porque causa esse espanto, peraí, 9 milhões, mas às vezes isso pode eventualmente ser justificado por uma questão técnico-contábil dessa questão atuarial que não é trivial, pelo menos para mim não é trivial, né? Essa contabilidade. Agora, voltando à história da multa, inclusive no processo anterior, Vossa Excelência, porque agora Vossa Excelência também aplica 2 multas do 87.1b, não é isso? Não, o do 87.1b é pela falta de apresentação de esclarecimentos acerca justamente dessas discrepâncias, né, que eu estaria aplicando essa multa, que ela fala de falta de informações, não foram apresentadas informações. Na verdade, é a multa mais branda que tem, mas infelizmente é a hipótese que mais se adequou à omissão prestada. A multa que eu estou aplicando, com base no artigo 87, inciso 4, a linha G, é pelo descumprimento da legislação previdenciária que determina que da reserva matemática conste efetivamente o valor apontado no cálculo atuarial. E isso há uma diferença de 3,5 milhões. Então, ali, eu entendo que, nesse caso, houve descumprimento de lei. Uhum. Né? E esse é o motivo de serem diversas as sanções que eu estou propondo. Mas Vossa Excelência tem a palavra. Quer dizer, eu verifiquei aqui, fui inclusive alertado aqui pelo ponto eletrônico, que no processo anterior, em que Vossa Excelência aplicou 2 multas e eu divergi, aplicando apenas uma do 87.1
B, né, fui alertado que, olha, é bem claro no parágrafo 2º, nas infrações administrativas enumeradas nesse artigo, a cada fato corresponderá uma sanção, podendo incidir o agente em mais de uma no mesmo processo. Então, Vossa Excelência aplicou isso. Eu me lembro até que uma foi pelo Conselho de Saúde, né? De qualquer jeito, eu não vou... Voltamos nesse processo aqui, vamos. Desculpa. Aqui, então, encaminhando o voto, 87.1b, me parece que é relevante. Quer dizer, deixar de prestar esclarecimento, eu entendo que é aquele típico caso em que é uma faculdade do gestor se defender ou não. Mas, quer dizer, aí ele não prestou esclarecimento, ele foi citado para se defender e não prestou esclarecimento. É um típico caso de exercer ou não a defesa. Mas, considerando que é um fato relevante, até para que o tribunal se posicione melhor sobre a matéria, ou seja, está se dificultando uma fiscalização do tribunal, porque aí são 3 milhões, e ele poderia esclarecer, né, Palmital, não sei qual o tamanho do município, mas eu imagino que se até nos grandes municípios é difícil, às vezes, fazer essa contabilidade previdenciária, levando em conta essa matemática atuarial, imagino que eles também têm essas dificuldades de cumprirem essas normas atuariais. Mas, de qualquer maneira, eu vou, então, concordar, porque é um valor, é algo relevante, né? Então, eu vou acompanhar Vossa Excelência e a multa do 87.4G, porque ele descumpriu exatamente a questão da reserva matemática prevista na lei previdenciária local. Tá? Então, estou acompanhando Vossa Excelência com essas considerações. Eu ainda até instigado pela proposta que me parece ficou no ar do Dr. Tiago, de uma eventual abertura de tomada de contas extraordinária, com vistas ao esclarecimento desses 2 itens. Me parece bastante procedente, não sei se foi iniciativa do Dr. Tiago, mas me parece absolutamente acertado. Então eu complementaria o meu voto, se houver a concordância de Vossas Excelências, com essa sugestão de abertura de tomada de contas extraordinária com o propósito de averiguação, de um aprofundamento da análise desses 2 itens, objeto de irregularidade, tanto a questão da discrepância de informações como da falta de reserva matemática do cálculo atuarial, para que se chegue, afinal de contas, a uma conclusão sobre isso. Pois não, doutor Tiago? Senhor presidente, de fato, eu havia pensado nisso, mas eu entendo que tanto uma inspeção, uma auditoria, quanto uma tomada de contas, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, é um procedimento que demanda, digamos, um tempo para o tribunal. Eu sugeriria, estive aqui pensando uma outra alternativa, me parece que no nosso artigo 352 do Regimento Interno, se eu não estou equivocado, existe a previsão de que na instrução da prestação de contas, o ADCM deverá falar sobre pendências de exercícios anteriores. Eu tenho me valido dessa previsão para que, em situações em que determinações são emitidas, mas determinações cujo prazo de cumprimento fica um tanto comprometido, tenho me valido dessa previsão para determinar que a Diretoria de Contas Municipais, na análise de contas de exercícios subsequentes, verifique aquele item. Então, eu estou aqui pensando se não seria, por exemplo, não haveria a possibilidade de se determinar a Diretoria de Contas Municipais que, na análise da prestação de contas subsequente, tente esclarecer essa situação. E aqui, qual é a minha intenção? A minha intenção é tão somente conseguir um meio mais ágil, mais eficaz e menos burocrático para que esse tipo de situação possa ser verificada pela unidade técnica sem demandar toda essa parte de autuação do processo, formação do processo.
e tudo mais. Veja, doutor Tiago, eu já passo a palavra para Vossa Excelência, doutor Sérgio. Me parece que essa análise seria naturalmente feita pela DCM nos exercícios seguintes, né? Tanto que é evidente que esses dois itens são itens obrigatórios, né, do escopo de prestação de contas de fundos municipais. O que me parece, entretanto, que o que nós nos proporíamos com a abertura da tomada de contas seria ir além até um pouco do escopo e efetivamente investigar se houve um dano ao erário, houve um mau uso desse dinheiro. Então a proposta seria, no intuito justamente propor uma investigação um pouco mais aprofundada, se essas discrepâncias foram, como bem apontou o doutor Sérgio, e isso é perfeitamente possível, mera questão contábil, ou se isso foi objeto realmente de mau uso de recursos, enfim, de algum desvio, enfim, um uso impróprio dos recursos previdenciários. E isso me parece que só pode ser feito efetivamente com a profundidade necessária num processo separado, né? E não se exclui a priori até a necessidade de uma inspeção, se for o caso, né? Talvez os dados do sistema, dados atualizados do nosso sistema informatizado permitam esclarecimento, talvez não. Então é por isso que, para não prejudicar o andamento das prestações de contas, e até porque é um outro relator fatalmente que preside essa instrução desses processos, eu não sei até que ponto uma ingerência nisso seria legítima, mas em última análise o que me parece é que é mais conveniente a instrução, tanto dos outros processos como do sucesso dessa investigação, que seja dado em autos próprios. Daí a minha sugestão de abertura de uma tomada de conta extraordinária. Mas com a palavra o doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu sei que nós devemos ter, Vossa Excelência tem muito, a preocupação em julgar as contas e resolver o processo. Mas toda vez que existe já uma prestação de contas, eu tendo a não criar um outro processo de tomada de contas. Por quê? Porque esse fato poderia ser mais detalhadamente investigado no próprio processo de contas. Claro que Vossa Excelência pode pensar, não, mas vamos resolver logo essa prestação de contas, julgamos isso, é um processo resolvido. Mas ocorre que nós vamos criar outro processo de tomada de contas. E talvez, eu penso que até poderia eventualmente haver conflito de decisões. Vai que na tomada de contas fica demonstrado, olha, realmente era uma mera falha contábil e poderia até eventualmente ser ressalva. Então, sugeriria, se não seria o caso, de eventualmente fazer essa investigação nesse próprio processo. Porque seria feita, então, uma inspeção, o que seja, qualquer coisa que vá ser feita na tomada de contas, pode ser feita aqui, nesse processo. Eu pensaria, Vossa Excelência concorda? Quer dizer, não, o que for... Na verdade, Vossa Excelência me permite, é o seguinte, porque nós não sabemos em que grau de profundidade, se isso aqui pode até eventualmente ser... atingir exercícios anteriores, eventualmente, de um mau uso. Então, me parece que, nesse caso aqui, nós encerraríamos esse processo, evidente, sujeito a grau de recurso, talvez até no próprio recurso o gestor possa esclarecer essas divergências que nós estamos aqui apontando. Agora, o que me parece crucial é que, na eventualidade de nós virmos abrir um processo de tomada de contas, que ele seja realmente mais aprofundado e que talvez alcance até outros exercícios, coisa que, no escopo de análise do exercício de 2012, não seria possível. Então, esse é o motivo, justamente, eu também sou contra, eu sempre fui muito resistente às propostas da DCM, quando sugere a abertura de tomada de contas em processo de prestação de contas. Agora, me parece aqui que, dada a absoluta limitação da DCM em conseguir oferecer elementos sobre a eventual existência de um dano, e que essas contingências, essas divergências tenham sua origem em exercícios anteriores, me parece oportuno, conveniente para a atividade fiscalizatória do tribunal que seja aberto um procedimento específico com essa finalidade. Então, esse é o motivo pelo qual eu pretendo o julgamento dessas contas e, em autos apartados, reconhecendo a necessidade de um aprofundamento da instrução, que sejam verificadas essas duas situações. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu vou acompanhar Vossa Excelência já expôs bem, quer dizer, o que não pode ser feito nessa prestação de contas é o exame de outros exercícios, isso aí perfeitamente. Embora ainda pense que do ponto de vista processual, em relação, digamos assim, à coisa julgada, eventualmente nós possamos ter algum problema, né? Mas vou acompanhar o encaminhamento de Vossa Excelência, acompanhe então o voto de Vossa Excelência. Encerrada a discussão, o doutor Tiago também acompanha o voto. Então, por unanimidade, aprovada a proposta de voto.
Senhor presidente, só apenas com... com a divergência com relação à aplicação, doutor Tiago, por maioria, então, a aplicação da multa do inciso 4, a linha G da nossa lei orgânica. Eu entendo que a minha pauta encontra-se atendida, eu deixo a palavra livre. Novamente, eu externo meus agradecimentos ao conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro, que atendeu, muito embora pertencendo a outra Câmara, atendeu ao nosso convite e compôs o quórum desta sessão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada essa sessão e convoco a próxima para o dia 10 de fevereiro de 2015, terça-feira, no horário regimental. Levante-se e apresente.